oi, boa tarde para você. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho. A gente está começando agora com as notícias do Jornal da Tarde, deixando você bem atualizado. E para você interagir com a gente, já sabe, 99669-6070 é o nosso número do WhatsApp. Hoje, daqui a pouco, inclusive, o prefeito Emanuel Pinheiro, de Cuiabá, anunciou que vai falar das novas medidas de enfrentamento ao coronavírus na capital. Na verdade, essa divulgação estava marcada inicialmente para as 2h30 da tarde, foi prorrogada para as 4 da tarde, então daqui a pouco, se não houver muitos atrasos, o prefeito deve começar a sua transmissão pelas redes sociais para dizer o que deve mudar, quais as novas medidas de enfrentamento à Covid-19 na capital. O que muito se espera é se, de fato, Cuiabá vai decretar o bloqueio total, o lockdown, se vai ter toque de recolher ou alguma medida mais drástica em relação a tentar evitar a proliferação do coronavírus. De qualquer maneira, os especialistas acreditam que seja pouco provável que isso aconteça. Pouquíssimos municípios tomaram medidas mais drásticas em Mato Grosso e na capital, apesar do aumento considerável do número de casos e de morte nos últimos 10 dias, muitas atividades econômicas foram flexibilizadas, então é difícil que se tome uma medida como essa. Mas a gente vai trazer os detalhes assim que tivermos a respeito dessas decisões do prefeito. Por enquanto, o município de Confresa, na região do Araguaia, foi o município que decretou o lockdown na última semana. Livramento e Rondonópolis decidiram pelo toque de recolher, ou seja, o comércio funciona até determinado horário e as pessoas têm que deixar de circular em determinado horário. Já a região metropolitana segue sem medidas mais drásticas. O que é lockdown? É o fechamento parcial, né, do comércio com horário previsto para iniciar e finalizar. Eu acho que é isso. Dá uma parada, né, de pessoas no seu devido lugar, né? Fechamento das coisas, de tudo. O lockdown é um termo americano que significa bloqueio total. É a versão mais rígida do isolamento social. É quando a orientação torna-se obrigatória. O lockdown depende muito da adesão da população. Então, nós temos, inclusive, experiências aqui no Brasil que, para o lockdown ser mais efetivo, teve que ser usado força policial, por exemplo, né, em orientação à população e até em controlar esse deslocamento. O lockdown ele é feito numa área restrita, uma comunidade, uma cidade, uma região. Essa área é contida e o deslocamento, o entra e sai das pessoas nessa área seria controlado apenas para aquelas pessoas, como eu disse, de atividades essenciais ou para atividades básicas que necessitem sair desse local. Mas será que é possível implantar esse bloqueio total em Mato Grosso? Eu, particularmente, acho que seria inviável. Eu acho que, pelas experiências que temos acumuladas aí em outros países, geralmente é um espaço um pouco mais restrito, né? Algumas cidades ou uma região, por exemplo, né? Poderia ser mais efetivo se adotado assim, mas, como eu disse, de maneira coordenada entre o governo estadual e os municípios. Com o aumento dos casos de coronavírus, alguns municípios de Mato Grosso aderiram a iniciativas mais severas. Em Várzea Grande, por exemplo, a prefeitura orienta que o comércio não abra no feriado prolongado de Corpus Christi, mas os lojistas não são obrigados a obedecer. O lockdown está descartado. Não há como não discutir a possibilidade de um eventual lockdown se a situação fugir ao controle. Mas eu volto a frisar, a última medida que será tomada aqui é o lockdown. A prioridade não é o lockdown, a prioridade é resguardar a qualidade de vida e tentar, na medida do possível, atender todas as pessoas. Por quê? Fica parecendo que desde fevereiro, março deste ano, só existe o Covid, não existe. Nós temos outros problemas, a prefeitura em nenhum momento parou, a prefeitura continua seu ritmo normal, mas respeitando regras, e é o que ela cobra do cidadão. E no caso de Cuiabá e Várzea Grande, existe uma particularidade da cidade ser praticamente a mesma região metropolitana, não é? E por enquanto nem barreiras sanitárias houve para se passar de um município para outro. Se um município decretar o bloqueio total e o outro não, vai surtir pouco efeito, justamente por causa desse trânsito de pessoas. De qualquer maneira, o município de Várzea Grande já ampliou esse feriadão
está mais prolongado. Cuiabá já decretou ponto facultativo na sexta-feira, assim como o governo do estado, então o comércio pode não abrir, o que não é também obrigatório, viu, gente? Então muitos lojistas vão aproveitar as vésperas do Dia dos Namorados, aí o Dia dos Namorados, para vender mais. Então não é uma decisão que obriga os lojistas a fecharem. De qualquer maneira, é uma tentativa de diminuir o número de pessoas da circulação nas ruas, principalmente no transporte coletivo, por exemplo. E o Ministério Público do Estado está investigando a Prefeitura de Cuiabá por suposta má aplicação de recursos públicos. A denúncia foi feita pelo governo do estado e também trata da possível omissão de dados de leitos criados para atender os casos de Covid-19. Direto da redação, Amanda Simeone tem as informações. Oi Marina, boa tarde para você e para quem está aí acompanhando o jornal dessa quarta-feira. Bom, a investigação está no comando do promotor de justiça Alexandre Guedes, do MP daqui de Mato Grosso. A denúncia foi feita pela própria Secretaria Estadual de Saúde. O governo do estado alegou que o município não teria habilitado os leitos de unidade de terapia intensiva, UTI pediátrica, no Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá. Consta no documento que o município teria liberado apenas 10 leitos, sendo que tinha recebido recursos do governo federal, de acordo com o cadastro aí nacional dos estabelecimentos de saúde, para habilitar 15 leitos, ou seja, 5 a mais. O promotor destacou que essas desconformidades da denúncia causam prejuízos imensuráveis aos usuários do sistema de saúde público. Por meio de nota, a Prefeitura de Cuiabá disse ver com naturalidade a abertura desse inquérito e afirmou que tem seguido aí uma linha de trabalho para estruturar a rede de atendimento ao Covid-19 da população aqui na capital. Marina. Obrigada, Amanda. A gente faz uma pausa rapidinha no Jornal da Tarde. Daqui a pouco tem mais informações. Fique com a gente. Afinal, para você, o que é um ponto? Um ponto pode ser muita coisa, como, por exemplo, estrelas, galáxias, uma referência métrica ou geográfica. Para os artistas, um ponto pode ser feito de tinta. Aos otimistas, um ponto final pode ser até mesmo um novo ponto de partida. E ponto também pode ser o de vista, por que não? Mas se esse ponto estiver junto ao outro e ainda em uma conversa com ideias diferentes, aí então só pode ser uma coisa. 2 Pontos, o novo programa de debates do Play Agora. Oi gente, eu sou a Maína do Pega Essa Dica Cuiabá e a partir de agora eu vou invadir todas as telas do Play Agora. Gosta de dicas? De culinária, decoração e moda? Eu tenho as melhores. Então, o nosso encontro agora também é aqui no Play Agora. De volta com o Jornal da Tarde, trazendo as notícias importantes dessa quarta-feira para você. A Força Tarefa, criada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, está fiscalizando um montante de 64 milhões de reais em recursos investidos pelos gestores do estado e dos municípios no combate ao novo coronavírus. Esse dinheiro é referente ao volume potencial de fiscalização em relação ao que as prefeituras aplicaram até agora, desde o início da pandemia. Ao todo, 84 órgãos públicos fizeram aquisições exclusivas para combater a Covid-19, foram mais de 390 licitações ou contratações diretas, que são aquelas contratações, aqueles contratos que não precisam de licitação, que nesse momento de pandemia estão autorizados. Os dados das fiscalizações das 2 comissões estão disponíveis na plataforma Radar Covid-19, que fica no site do Tribunal de Contas. A sociedade tem essa disponibilização no site do Tribunal de Contas, do tipo: quantas fiscalizações o tribunal está fazendo nesse período? Hoje, por exemplo, gira em torno de 40 processos específicos para a Covid-19. A descrição do objeto que está sendo fiscalizado. Lá, a sociedade saberá em que fase estão esses processos, quais são esses processos.
É bom a gente sempre acompanhar, né? Não só os órgãos de controle, mas nós, enquanto cidadãos, eleitores, também precisamos fazer a nossa parte. O deputado estadual Eduardo Botelho, do DEM, foi reconduzido ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa pelos próximos 2 anos. A votação da mesa diretora foi hoje de manhã, foram 22 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. Ele é o primeiro deputado no mandato de presidente da Casa de Leis por 3 vezes consecutivas. A chapa foi única e ainda tem Janaína Riva como primeira vice-presidente, Wilson Santos como segundo vice-presidente, Max Russi como primeiro secretário, Valdir Barranco como segundo secretário, delegado Claudinei como terceiro secretário e o deputado Paulo Araújo como quarto secretário. Na sequência da votação da mesa diretora, os deputados decidiram que a gestão do SAMU vai voltar à Secretaria de Saúde do Estado. O Executivo queria que a Secretaria de Segurança Pública ficasse responsável pelo órgão. Vinícius Rangel. A votação acabou no início da tarde desta quarta-feira. Por 18 votos a favor e 1 abstenção, ficou decidido que o SAMU volta a pertencer ao SUS pela Secretaria Estadual de Saúde e não ficará sob controle da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. O assunto foi debatido aqui no Legislativo porque Mauro Mendes editou um decreto levando o serviço para a gerência do Corpo de Bombeiros. A medida causou muita polêmica porque a classe não teria sido ouvida. Funcionários ficaram muito surpresos com essa decisão. Trabalhadores do SAMU estiveram aqui na Assembleia para acompanhar a votação e comemoraram o resultado. Obrigada, Vinícius. Bom, e as novas medidas de enfrentamento à Covid-19 anunciadas pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, você vai acompanhar durante a nossa programação, playagora.com.br e também no nosso site de notícias, o leiagora.com.br, para ficar bem atualizado nessa quarta-feira. Obrigada pela sua companhia. Mais tarde também tem Play Agora Entrevista. Até mais.